Olá pessoal, a paz do Senhor, amém. Quero dar boas-vindas para quem já estava aguardando. Nós tivemos um problema técnico no YouTube. Infelizmente a internet está com algum problema que nós não sabemos o que é. Então vou pedir que você coloque, se você puder avisar, né, aí no Facebook. Vamos fazer por aqui mesmo, tá? Vamos fazer por aqui, não vai ter como fazer agora. Infelizmente nós já queríamos começar pelo canal hoje, só que a primeira transmissão ela é mais complicada, porque é o primeiro, tem que logar o celular. Nós fizemos tudo, estava tudo já, ela ia entrar automaticamente, mas infelizmente eu não sei, acho que a minha internet está com problema e não foi possível, tá? Então vamos colocar aí no Face, tá? Vamos fazer pelo Face essa transmissão. Vamos fazer pelo Face e futuramente, né, a próxima, na quarta-feira, se Deus quiser, eu acredito que a gente consiga fazer pelo YouTube. Quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão presentes aí, um número muito bom, né, de irmãos, de irmãs que já estão presentes na live. Então vamos ganhar tempo, vamos fazer uma oração, né, e vamos iniciar a nossa live Pão Vivo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero louvar o Teu nome, eu quero Te agradecer por esse dia abençoado, por esta noite. Agradecer a Ti, Senhor, por essas vidas que já estão online conosco agora, para mais um culto, para mais uma live Pão Vivo. Estenda a Tua mão poderosa, nos abençoe durante o momento da ministração da Tua palavra. Que o nosso coração seja uma terra boa, Senhor, para que a Tua palavra semeada, ela venha frutificar em nossas vidas. Traz a revelação, fala conosco nesta noite, visita os nossos corações com a Tua presença. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que Deus Te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os que já estão online conosco. Amém? Então vamos à palavra. Abra a tua Bíblia, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, o versículo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, o versículo 11. Amém? Que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo presente, que é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Nesta noite, querido, eu quero compartilhar uma palavra com você muito importante. Uma palavra que fala dos dias atuais, fala do tempo que a igreja vem vivendo sobre a face da terra, fala do tempo em que as pessoas estão vivendo no mundo. Essa palavra, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, aos romanos, ele está trazendo uma advertência, está fazendo uma advertência para a igreja de Roma. E ele está dizendo que, conhecendo o tempo, Paulo ele já tinha uma visão do tempo em que ele estava vivendo, e ele já tinha uma visão do tempo que estaria por vir sobre a face da terra. Então Paulo fala de uma urgência, ele diz, olha, já é tempo, já é hora, já é o momento de nós despertarmos do sono, nós deixarmos de lado as coisas que nos prendem, nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E Paulo fala de algo muito importante, porque a nossa salvação
salvação está agora mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Então veja que Paulo está falando no seu tempo, isso há quase 2000 anos atrás, Paulo já falava de uma urgência. Paulo, ele já falava de algo que precisava ser feito com urgência, despertar do sono. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do sono. O tema da palavra nesta noite é o sonífero do inferno. Que é isso, pastor? Exatamente. É do inferno que vem esse trabalho para parar a igreja, para parar você, para parar a sua vida. Então você vai entender nessa palavra o porquê do sonífero do inferno. O sono é uma das grandes bênçãos de Deus. É tão importante o ser humano, é impossível o ser humano viver se ele não dormir. Dormir faz parte da vida. O descanso faz parte da vida. Assim como o pão é essencial, assim como a água é essencial, o sono também é essencial. O sono foi dado como uma bênção. Fisicamente, fisiologicamente, o sono é uma bênção. É uma bênção em nossas vidas. Agora, o sono é um período de repouso, no qual aquele que dorme perde a consciência do que o rodeia. Quando você deita para dormir, você não deita preocupado. Eu vou deitar, mas não, você deita para relaxar. Você deita para se desconectar, você deita querendo descansar. O teu corpo, ele vai começar a relaxar. E isso vai levar alguns minutos. Ninguém deita e dorme. Há um processo. O cansaço, né? Você começa a sentir, né, o bocejar, o olho começa a arder um pouquinho, você começa a sentir que o corpo está te dando sinais que você precisa de descanso. O corpo está te dando sinais que você precisa relaxar. Aí você vai buscar um local, a cama, né, um local que você possa dormir. E quando você deitar, automaticamente você vai começar a relaxar. Primeiro, a sua respiração ela vai começar a mudar, né? Quando você começar a relaxar, a tua respiração ela vai começar a ficar mais lenta, mais suave, e aí você vai começar a entrar num processo. Então, o sono, né? Quando você começar a dormir, você automaticamente vai começar a perder a consciência. Primeiro, do local que você está. Depois, daquilo que te rodeia, daquilo que está em volta. Você está no local seguro. Você precisa dormir. Então, aqui, essa palavra, ela vem nos falar sobre quatro estágios do sono. Quando a gente começa a dormir. Primeiro, o primeiro estágio do sono é uma sonolência, aproximadamente 5 minutos. É quando você deita e você começa com aquela sonolência, vira para cá, vira para lá. Você pode dar alguns cochilos e isso vai levar você a essa sonolência. E a tendência dela, depois de 5 minutos, é que ela se torne mais frequente, ela se torne mais profunda. O segundo estágio do sono é você já dormiu, essa sonolência já te levou a dormir. Você já dormiu, mas você não dormiu ainda profundamente. É quando a gente começa a dormir e de repente alguma coisa, um barulho, você desperta facilmente, porque você está num período de sonolência, você está, como a gente chama, você está no período de sono leve. E esse estágio do sono, a pessoa consegue, nos 2 primeiros estágios, ela consegue acordar com mais facilidade, tá? Agora, quando você entra no terceiro estágio do sono, aí é hora de você entrar num sono mais profundo. Isso tudo são processos de 5 minutos, de 10 minutos, né? Quando você começa
Quando você começa a dormir, você começa a relaxar e daqui a pouquinho você já está num sono que ainda não é profundo, mas depois de 10, 15, 20 minutos, quando você está dormindo, você entra nesse terceiro estágio, que é a hora de entrar em repouso mais profundo. Aí mais 5 minutos e você já entrou no sono mais profundo. Então a gente está completando aqui um período em média de 40 minutos. Para que você entre num sono profundo, aproximadamente 40 minutos. O que isso tem a ver com essa palavra? Tem a ver porque Paulo, quando ele fala de sono aqui, ele está fazendo uma referência ao sono, mas ele não está falando apenas de um sono físico, de um sono que nós precisamos deitar, dormir, para depois descansar e acordar. Não, Paulo está falando sobre um sono espiritual. Então, relacionado aqui, o sono físico, ele é uma bênção. Nós precisamos dormir. Os estudos dizem que para você ter uma saúde adequada, boa, você tem que dormir aproximadamente 8 horas por dia. 8 horas, né? Se você deitou à meia-noite, você dormia até às 8 da manhã. Há pessoas que dormem menos e de repente dormem 5 horas e acordam bem. Tem outras pessoas que vão dormir mais de 8 horas. Mas normalmente nós devemos dormir pelo menos 8 horas para que o corpo possa relaxar completamente e a saúde ser boa. Agora, são 40 minutos de sono profundo e é muito difícil alguém que está nesta fase do sono acordar. É muito difícil você acordar uma pessoa depois que ela entra nessa fase profunda desse sono. É muito difícil você acordar essa pessoa, né? De repente você vai ter que chacoalhar, chamar, e mesmo assim a pessoa ainda vai levar alguns segundos ali até a consciência dela entender e ela despertar e ela acordar. Tem casos, tem pessoas que acordam com pouca coisa, elas acordam, mas naturalmente, num sono profundo, é muito difícil você acordar. O sono que Paulo está falando é um sono também que traz essas fases. Talvez você vai identificar nessa palavra de hoje que você precisa tomar uma providência na tua vida. Por quê? Porque você pode estar envolvido em algum tipo de sono. Você pode estar nesse sono, a Bíblia fala do sono da indolência, né? É aquele sono despreocupado, é aquela soneca depois do almoço, né? É esse primeiro período aqui de sonolência. As coisas espirituais estão acontecendo, o mundo está mostrando o que está acontecendo, a palavra de Deus está dizendo para você o que está acontecendo, mas você está levando a tua vida como se nada fosse acontecer. Isso é o quê? Isso é um sono. Você até ouve, você até escuta, mas você não entende, você está meio desapercebido. Isso é um primeiro estágio. Mas e outras pessoas que estão vivendo um estágio mais avançado? Como é que é? Olha como é complicado, é difícil. Então veja, em primeiro lugar, a palavra fala em Jonas, livro do profeta Jonas, um dos profetas menores, Jonas capítulo 1, o versículo 5, a palavra fala sobre um tipo de sono. Veja que Jonas, ele entra no navio, Deus fala com ele e dá uma missão para Jonas. Jonas, olha, eu tenho um chamado para você, uma missão. Você vai até a cidade de Nínive e você vai pregar a esta cidade que tudo será subvertido, né? Eu vou arrasar, eu vou acabar com aquela cidade, porque o pecado deles tem subido diante de mim e não ficará pedra sobre pedra. Então era uma mensagem de despertamento, era uma mensagem para que Jonas fosse a Nínive. Só que a palavra diz que Jonas, ao invés dele ir em direção a Nínive para obedecer a Deus, o que ele faz? Ele compra a passagem, ele pega um navio que está indo em direção a Tarsis, completamente oposta de Nínive.
Agora, para e pensa. Deus te dá uma missão, Deus tem um chamado na tua vida, Deus está mandando você ir para cá e você quer ir para lá. Deus está mandando você ir em frente e você quer voltar. Deus está mandando você fazer e você quer parar. Deus está dizendo para você pregar e você tem vergonha. Deus está dizendo para você realizar alguma coisa e você sempre diz que não pode, que não tem tempo ou que não sabe fazer. Meu amado, minha amada, aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. E quando Deus chama alguém, Ele capacita. Aleluia. Ele capacita a minha vida. Ele capacita a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção. No versículo 5 aqui, Jonas capítulo 1, versículo 5, a palavra fala que ele entra nesse navio e para onde Jonas vai? Ele não quer ficar no meio de todo mundo, ele procura o porão do navio. E no porão do navio, ele desce para dentro daquele porão, ele escolhe um canto e a palavra diz que ele deita e ele dorme. Como é possível? Mas ele fez isso, ele entrou, ele deitou e ele dormiu. Quando ele deitou e dormiu, o que Deus fez? Deus mandou um vento, Deus mandou uma tempestade, começou a chacoalhar aquele navio e o navio começou a quase tombar de um lado para o outro e despertou o comandante do navio. Ele disse: olha, essa tempestade eu nunca vi, eu sei que isso aqui não é uma tempestade normal. Alguém aqui ofendeu o seu Deus. Isso aqui é coisa espiritual. Olha o discernimento que o dono, o comandante do navio tem. E eles lançam sorte para saber sobre quem cairia, para descobrir quem é que estava ofendendo o seu Deus. E de repente a sorte caiu sobre Jonas. Olha, tem alguém aqui que embarcou nesse navio, o nome dele é Jonas. Aonde ele está? Procuraram. E o comandante do navio desceu e ele achou Jonas num cantinho lá embaixo dormindo. Ele sacudiu Jonas e disse: acorda, dormente. Que vergonha! Acorda, dormente. O que você está fazendo aqui? Você não está vendo o que está acontecendo lá fora? Há um Deus que está bravo conosco e a sorte caiu sobre você. Quem é você? Aí Jonas levanta e diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele entendeu também o que estava acontecendo. Mas veja, ele estava dormindo, ele estava descansando. Mas a palavra diz, queridos, que aquele homem sacudiu, acordou Jonas, e Jonas foi para cima e a tempestade continuava e Jonas entendeu que era Deus que estava fazendo aquilo e a palavra diz que Jonas estava dormindo o sono do porão. Sabe o que é o sono do porão? É gente que se esconde do chamado de Deus. Você que anda se escondendo do chamado de Deus. Você que fica tentando fugir do chamado de Deus. Deus está mandando você fazer e você não faz. Deus tem um chamado contigo para a obra, mas você nunca lança a mão no arado para trabalhar no reino de Deus. Você prefere se esconder, você prefere ir em direção diferente, mas eu te digo, esse sono do porão vai custar caro para você. Não desça no porão, não entra nesse sono, não entra no sono da indolência, porque Deus vai trazer um vento e Deus vai começar a sacudir a tua vida e uma hora você vai acordar e você vai ver como a sua vida foi saculejada por Deus. E eu te digo hoje, desperta desse sono do porão, sai desse porão da tua vida. Deus tem algo grande para fazer com você. Desperta desse sono, deixa Deus te usar, deixa Deus te levantar nessa terra. Nós estamos num tempo de crise, é hora da igreja se levantar, é hora do sal dar sabor, é hora da luz brilhar, é hora da igreja aparecer. Nós não temos que nos esconder, nós temos que nos colocar na proa do navio e declarar que só o Senhor é Deus. Aleluia! E Jonas disse: olha, só tem um jeito,
desse vendaval acabar, vocês precisam me lançar fora do navio. Sabe o que é isso, querido? Crente desobediente, aonde você estiver, Deus vai trazer penalidades. Aonde você estiver, Deus vai trazer vento. Aonde você estiver se escondendo, Deus vai mexer. Deus vai mandar vento. Deus vai mandar alguém para te despertar. Alguém, e Jonas foi até envergonhado. Acorda, seu dormente. Você não está vendo o que está acontecendo? Os homens pegaram Jonas e lançaram ele na água. Assim que Jonas caiu na água, o texto diz que um grande peixe o engole e vai levá-lo para a cidade de Nínive. Lá ele vai pregar, 120 mil homens e mulheres vão se converter e uma grande salvação vai se manifestar. Por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus, ele estava fora da direção de Deus. Agora presta atenção, meu amado, minha amada, hoje Deus está falando com você, é hora de você despertar do sono do porão, não se esconda, Deus está te chamando para uma grande obra. Amém? Então veja como é importante nós conhecermos os tipos de sono que talvez nós estejamos vivendo. Agora, esse sono, né? Esse sono é interessante que o chefe naquele navio, o comandante daquele navio, ele diz para Jonas: que tens dormente? Né? Estava dizendo para ele: o que você está fazendo aqui, cara? Por que você trouxe esse problema para nós? Você está sendo um problema para nós aqui agora. Por que você ofendeu o seu Deus? Deus, querido, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na alma que recua. Deus não tem aliança com covardes. Deus não tem nenhum compromisso com os negligentes. Deus, ele ama aquele que lança a mão no arado e olha para frente e vai fazer a obra que ele foi chamado. Ele vai andando, como diz o Salmo 126, vai andando, vai chorando, vai plantando a semente, mas a promessa é: quando você voltar, você vai trazer consigo os seus molhos. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você que não é covarde, você que não é negligente, você que tem feito a obra de Deus, você que tem feito a vontade do Senhor, Deus vai te surpreender. No meio do vendaval ele vai abrir, ele vai abrir algo, ele vai repreender a fúria do mar, do vento. Isso ele faz com quem tem aliança com ele, com quem está aliançado com ele. Mas quem está dormindo no sono do porão vai ser saculejado. Deus vai trazer um vento e ele vai acordar você. Amém? O segundo tipo de sono é um sono muito comum, tá? É um sono muito comum. Mateus capítulo 26, no versículo 43, está falando de um momento muito difícil da vida do Senhor Jesus. É o momento em que ele está prestes a se entregar para ser levado preso. São poucas horas antes dele ser levado preso, e ele chama Pedro, Tiago e João para que entrem no Getsemane com ele para orar. Aí o que acontece? Jesus entra com eles no jardim e vai até uma certa distância e diz para eles assim: fiquem aqui, orem por mim, né? Façam essa vigília comigo de oração. A minha alma está entrando em angústia. Jesus estava entrando numa angústia na sua alma, porque ele como homem, ele sentia a aflição na sua alma, e como Deus, ele sabia exatamente o que estava para acontecer na sua vida. E a palavra diz que ele então pede para que eles intercedam por ele em oração. Fiquem aqui, orem comigo, intercedam por mim, orem comigo nesse momento de aflição. E Jesus segue adiante, os discípulos ficam ali. Passados uma hora e pouca, que Jesus estava orando, quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. A palavra diz, né, que esse sono é o sono no jardim. É o sono no jardim. Esse sono no jardim, ele fala da falta de oração. Pessoas que não
têm orado, pessoas que têm deixado a sua vida espiritual anestesiada. Querido, oração é lenha. Para ter fogo na sua vida, tem que ter lenha, e o que traz fogo para a tua vida é intimidade com Deus. Você precisa de oração, você precisa de uma vida de oração, você precisa trazer os gravetos e colocar, né, na sua vida para oração. Olha a diferença. Veja que Jonas, ele se esconde no navio e aquele navio quase vai a pique porque ele estava desobedecendo. Mas olha o contraponto. A palavra diz que Paulo, ele entra no navio que está indo no meio do alto mar e uma grande tempestade está para vir, e Deus diz para Paulo: Paulo, diga para os teus companheiros que o navio vai se quebrar, mas nenhuma vida vai perecer. Olha, Paulo na obediência, Deus diz para eles ficarem tranquilos. Não vai, o navio será quebrado, mas ninguém vai morrer. Sabe por quê? Porque a bênção que estava na vida de Paulo agora também estava sobre a vida de todos. O navio se despedaçou. Eles pararam numa ilha chamada Malta. E eles entram, era uma ilha de bárbaros. Mas a palavra diz, querido, que quando Paulo chega, eles recebem e automaticamente Paulo vai procurar o que fazer. Sabe o que Paulo vai fazer? Paulo vai catar gravetos para acender uma fogueira, para aquecer. Estava todo mundo molhado, a noite era fria, e a palavra diz que quando Paulo cata os gravetos, quando ele está colocando os gravetos, já acendeu o fogo e está botando o graveto, uma víbora morde a ponta do seu dedo, uma víbora mortal. Em minutos uma pessoa morreria. Os bárbaros disseram: que pena, esse homem vai morrer em poucos minutos. Mas Paulo pega aquela víbora e no fogo que ele acendeu, ele queima, a víbora cai no fogo. Sabe o que é isso? O graveto é oração. Quem tem vida de oração, a serpente, a víbora mortal não terá poder sobre a tua vida. O sonífero do inferno não terá efeito na tua vida. A morte não terá efeito na tua vida. A tua vida espiritual acesa é uma vida de oração. Você está no jardim de Deus. Só, queridos, que esse sono é o sono do jardim, é a falta de oração. A palavra diz que quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Jesus precisando de intercessão, eles dormindo. E Jesus desperta: gente, acorda, vocês não podem velar comigo nem por uma hora. Aí eles adormecidos despertam e aí voltam a orar. Jesus volta 3 vezes, o Senhor vai orar e volta. E quando Jesus volta, eles estavam dormindo, sono no jardim. Não é porque nós estamos no jardim que a presença de Deus... eu já estou na presença de Deus, Deus vai fazer tudo por mim, eu posso descansar. Eu posso descansar, querido, quando eu tenho uma vida de oração. Eu posso descansar quando eu tomo posse, quando eu leio a palavra e creio na palavra. Eu me alimento da palavra. Eu posso descansar em Deus quando eu sei que a minha vida está abastecida. Então você não pode deixar, você não pode dormir, você precisa despertar do sono do jardim. Então veja, o sono no porão é quando você se esconde e você está indo na mão contrária do que Deus quer para a tua vida. O sono do jardim é um chamado de Deus para intimidade que você não dá. Deus te chama para intimidade e você não vem, porque entrar em oração é entrar em intimidade, porque na oração você fala, mas você também ouve a voz de Deus. Aleluia. Ô Senhor da glória, quanta gente está nesse sono, querido. Quantas pessoas estão nesse sono. Pessoas que fazem tudo, pessoas que estão, às vezes fazem até a obra, mas cadê a vida de oração? Cadê os momentos de oração? Cadê o momento de intercessão? Aquele momento que a gente separa. Então não deixe que o sono do jardim, a falta de oração faça parte da sua vida. E veja, os discípulos, eram os 3 mais chegados.
eram os 3 mais chegados, e eles não entenderam aquele momento de necessidade. Esse momento que a igreja passa atualmente é um momento de muita necessidade de oração. É um momento de muita necessidade de oração. Era a hora que a igreja tinha que estar orando mais. E glória a Deus que nesse tempo Deus despertou. Nós tivemos propósito de oração, as pessoas estão fazendo propósito de oração, as pessoas agora estão com tempo, estão em casa. Então quem não está orando porque realmente não quer intimidade com Deus, vai continuar dormindo o sono da indolência, mas em nome de Jesus, repreenda esse sonífero do inferno na tua vida. Você precisa orar, você precisa catar o graveto e acender a chama. Deus acendeu a chama dentro de você, mas quem tem que manter a chama acesa não é Deus, sou eu e você. Nós temos que alimentar o fogo. Nós temos que manter a chama queimando dentro do nosso coração. Amém? Então, esse sono é o segundo sono, é o sono no jardim. O terceiro sono, veja que nós estamos falando aí de estágios, né? Tem aquele estágio da sonolência, depois tem o estágio para você começar a entrar no sono profundo, mas o problema é quando você entra de vez no sono profundo. Aí é difícil você acordar. Olha o terceiro estágio. É o sono na janela. Atos capítulo 20, o versículo 9, nos fala de um momento em que a igreja tem uma expectativa. Eles estavam aguardando a chegada do apóstolo Paulo. E Paulo, ele chega na cidade, está todo mundo lá, e Paulo começa, todo mundo se reúne numa casa muito grande, de 3 andares, então a casa ficou cheia de gente. A casa ficou cheia de gente. E Paulo começa a discursar. Só que a palavra diz que Paulo ele vai discursando e aquilo vai se estendendo. É claro, as pessoas estão recebendo da parte de Deus. Só que o discurso, a pregação, ela é extensa. E tinha um jovem chamado Eutico. Esse jovem estava, ele ao invés de procurar um local melhor para ele ficar, aonde ele buscou ficar? Ele ficou na janela. Então, ele assentou na janela. Então ele estava na janela. Ele estava com um pé do lado de dentro da casa e estava com outro pé para o lado de fora da casa. E ele ficou lá, está ouvindo Paulo. Só que Paulo está falando e vai passando o tempo, as lamparinas queimando lá, né, no azeite e tal, aquela fumaça inebriante, e o tempo vai passando e a palavra diz, querido, que chega uma hora que o jovem Eutico, ele cai daquela janela. Qual é o sono que pegou o Eutico? É o sono da indecisão. Sabe o que é isso? É gente que está na janela. Quem está em cima do muro, quem está na janela, não está nem do lado de dentro e nem do lado de fora. Você tem que se posicionar, você tem que saber aonde você planta os teus pés, porque você tem que tomar uma decisão na tua vida. Você fica em cima do muro, você fica na janela. Uma parte está dentro da casa, vamos supor, está um pezinho na igreja, mas está com um pezinho no mundo. Faz um pouquinho da vontade de Deus, mas também faz um pouquinho da vontade da carne. Esse tipo de sono é perigosíssimo, porque ele leva à morte. Esse sono é o sono da janela, é o sono da indecisão. Você sabe a que esse sono se compara? Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, o versículo 14. Sabe a que esse sono se compara? Aqui, quando fala da carta à igreja de Laodiceia. O Senhor diz: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. Eu sei que você não é nem fria nem quente, você é morna, você está em cima do muro, você está na janela, você é morno, você não é frio nem é quente, você é morno. E porque você é morno ou morna, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor vai lançar fora
essa igreja morna, esse crente morno, esse crente que está em cima do muro, esse crente que está em cima da janela, está sentado na janela, não decide. Eu não fico na igreja porque a igreja tem muito problema. Eu também não quero ficar no mundo, porque se eu ficar no mundo eu vou para o inferno. Aí ele fica um pouquinho lá e um pouquinho cá. Querido, Deus não tem compromisso com quem está em cima do muro, na janela. Se posiciona hoje. Não durma o sono da janela. É como a igreja de Laodiceia, nem fria nem quente. O que Deus vai fazer? Deus vai lançar fora. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você tem uma posição, ou você define a tua posição, ou você vai ser lançado fora. Você quer ser lançado fora? Eu acredito que não. Será que você quer ser lançado fora? Hoje, Deus está falando conosco através desta palavra. Hoje Deus está falando conosco através dessa palavra. E que palavra é essa, querido? Sonífero do inferno. Esse sonífero, querido, é uma coisa muito sutil que Satanás usa. Eu estou falando com você aqui, talvez você esteja entendendo, talvez você esteja passando por esse processo. Pastor, como eu queria ser mais ativo na igreja, mas é um problema aqui, um problema ali. Aí você senta na janela e fica esperando a coisa se resolver e você não se posicione. Você não se posiciona, mas hoje Deus está falando com você. Repreenda esse sonífero do inferno na tua vida. Repreenda esse sono da janela. Não seja morno. Assuma se você é frio ou se você é quente. Não importa que tipo você seja, mas importa que você tenha tomado uma decisão. Se for preciso, Deus vai fazer a obra na tua vida. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai trazer o mover do Espírito Santo na tua vida. E se você é frio, Ele vai trazer o fogo. E você vai catar a lenha da oração e vai botar. E esse fogo vai crescer na tua vida. Mas o que Deus não suporta é gente que não se posiciona. Nós estamos com a palavra, nossos pés estão na rocha que é Cristo. Jesus é o único Senhor, não tem senhora, não tem outros senhores, tem Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Senhor. A palavra diz, quando Paulo escreve a Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e nós nos posicionamos. Essa é a nossa fé. Apologeticamente falando, essa é a nossa fé em Cristo Jesus. Se posicione em Cristo, firme os teus pés na igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem problema. Meu amado, o dia que alguma igreja que não tiver problema nenhum, ela será arrebatada, porque lugar de igreja perfeita não é na terra. A igreja perfeita é uma só, é a de Cristo, e essa será arrebatada. Aleluia. O sonífero do inferno, querido, ele pode vir de uma maneira muito sutil. E ele não vem rapidamente. As pessoas, elas vão entrando num processo. É um cochilinho aqui, é um cochilinho ali. Só que de repente, querido, daqui a pouco, sem você perceber, quando você abrir os teus olhos, você já dormiu tempo demais. Sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas estarão dormindo, e quando o Filho do Homem vier, elas nem vão perceber que ele voltou. Quando elas acordarem, Jesus já veio, a igreja já foi e ela ficou. Por que ela ficou? Porque ela estava na janela. Ela estava em cima do muro. Eutico, ele cai da janela, ele quebra o pescoço e aquele jovem morre. Todo mundo corre para o lado de fora. Morreu, atestou que morreu. Paulo vai até lá e ele vai sobre aquele jovem, ele se coloca sobre aquele jovem e ele ora. E Eutico, ele ressuscita. Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Se aconteceu alguma coisa que atingiu você, levando você à morte espiritual, eu profetizo vida sobre você hoje. Eu profetizo ressurreição, restauração de Deus na tua vida hoje. Eu profetizo reconciliação de Deus para a tua vida hoje. Você vai voltar, você vai se posicionar, você vai estar em Cristo novamente, porque eu creio na restauração de Deus para a tua vida.
Amém? O quarto e último sono está em Lucas capítulo 9, o versículo 32. Fala do momento em que o Senhor ele vai ao monte e mais uma vez ele leva Pedro, Tiago e João com ele. Esse monte ele fica conhecido como o Monte da Transfiguração. Então Jesus sobe com os três e de repente Jesus está com eles lá no cume daquele monte e uma névoa muito densa envolve todo o cume daquele monte, né? E eles estão lá e de repente o corpo de Jesus ele floresce, fica florescente. E numa nuvem, no meio daquela nuvem, daquela densa fumaça, aparecem Moisés e Elias e eles começam a conversar com Jesus ali. Agora, interessante, os discípulos, quando eles estão envolvidos no meio daquela névoa, no meio daquele monte, eles adormecem. Veja, eles estão na presença de Jesus. Esse sono, quarto sono, ele é conhecido como sono no monte. Geralmente as pessoas vão no monte, né? Porque elas querem ter uma intimidade maior com Deus, estarem mais próximas. É muito bom. As experiências no monte são muito boas. Não é que Deus só vai ouvir tua oração se você for no monte, mas se você tiver oportunidade, é muito bom. É uma experiência, você pode ter várias experiências. Mas agora, uma coisa interessante, eles estavam na presença do Senhor, há uma manifestação espiritual ali, e esse sono no monte, ele é conhecido como sono dentro da igreja. Veja, não é que você está fora da igreja, você até está na igreja. Mas esse sono ele é perigosíssimo. Por quê? Porque o fato de você estar na igreja, você pensa assim, não, mas eu estou na igreja. Não, mas eu sou membro de uma igreja. Não, eu até frequento a igreja. Mas como é que é a tua vida espiritual? Como é que é a tua vida espiritual? Esse sono, né? Essa pessoa, ela vem no culto, ela canta, ela ouve a palavra, ela até vê a glória de Deus. Até vê a glória de Deus. Ela participa do culto. Mas o que é que acontece com ela? O que é que acontece? Mas o seu coração está no vale da letargia espiritual. Letargia, querido, é aquele sono que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela vai escalar um monte, por exemplo, o Monte Everest, o mais alto. Lá tem muita neve, a altitude, né? A falta do oxigênio, o cansaço, o frio. E essa pessoa, de repente, acontece um problema, ela fica agarrada numa situação. No meio daquela neve, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai começar a entrar no estágio de letargia. É uma morte que vai acontecendo lentamente através de um sono, mas é um sono mortífero. A pessoa ela vai sentindo um cansaço e ela vai sentindo uma necessidade, ela vai tendo um sono, ela vai entrando num processo, por quê? Conforme ela vai sendo congelada, o sangue vai perdendo oxigênio, o cérebro começa a receber menos oxigênio e lentamente aquela pessoa vai morrer. Então, o fato de você estar na igreja não significa que está tudo bem. Você precisa dizer se está tudo bem. Você tem que ter responsabilidade com a tua vida espiritual. Você tem que saber que você tem que ler a Bíblia. Você tem que saber que você tem que caminhar no Evangelho. Você tem que saber que você tem que ter uma vida de oração. Você tem que saber que você tem um inimigo que é muito forte, é muito poderoso, é mais forte do que você. E você tem que confiar em Deus, porque Deus é maior do que ele e mais poderoso do que ele.
Mas você tem que se posicionar. Então veja, os discípulos estavam, de repente eles acordam, quando eles acordam, eles veem Moisés e Elias. E Pedro fica maravilhado e diz: Senhor, que visão maravilhosa, que coisa maravilhosa nós estamos vendo aqui. Aí Pedro quer fazer o quê? Pedro quer fazer uma tenda. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, uma tenda para o Senhor, uma tenda para nós aqui, e vamos ficar nesse lugar, porque neste lugar está a sua glória. Veja, é aquele crente que quando tem festa na igreja, ele é igual arroz de festa, ele aparece nas festas, e ele vai lá e se alegra, ele canta, mas a semana dele é uma semana de derrota, porque ele só fala com Deus no domingo. Aí ele não está percebendo, ele começa a passar pelo sono do porão, ele começa a deixar a responsabilidade de lado e se escondendo. Daqui a pouquinho ele entra no sono do jardim, ele já não tem mais vida de oração. E o pior é quando ele entrar no sono da janela, porque aí é a hora dele morrer. É processo, querido. O sonífero do inferno é um processo. A letargia espiritual, ela acontece na vida de muitas pessoas. Sabe qual é a preocupação dos pastores neste momento? As igrejas estão fechadas momentaneamente, pelo menos a maioria delas. Os cultos estão sendo feitos na live, não estamos deixando de alimentar o rebanho, não estamos deixando de falar com o rebanho, mas muita gente também não se desperta para ver a live, muita gente não se desperta, ou vai ver depois ou não vai ver. Agora, tem uma coisa, quando passar essa pandemia, será que todo mundo volta? Porque quem já estava frio, a tendência vai ser se esfriar mais. Quem já estava no sono, a tendência é dormir mais profundamente. Mas Paulo está dizendo, igreja, é hora de despertarmos deste sono, porque agora a volta do Senhor está muito mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Então, querido, seu coração não pode estar no vale da letargia. Se você entrou num processo de letargia, é aí que você não sente força para caminhar para a igreja, você não sente força para poder liderar nada, você não sente força para poder buscar a Deus em oração, você já está morrendo lentamente. Mas isso não vai acontecer. Hoje Deus vai soprar um fogo, vai derreter o gelo da tua vida. Vai repreender essa letargia. Você vai começar a sentir um fogo queimando de dentro para fora. E não fica preocupado se você começar a suar, não. Porque isso é bom. Está mostrando que você está vivo. Repreenda esse sono, repreenda este sonífero do inferno. É hora de despertarmos deste sono. Aleluia. Para concluir esta palavra, meu amado e minha amada, para nós concluirmos esta palavra, Efésios capítulo 5, o versículo 14. Efésios, capítulo 5, o versículo 14. Eu quero ler essa palavra para poder finalizar essa palavra desta noite sobre o sonífero do inferno. 5,14. Olha o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa palavra é uma palavra profética para a tua vida. Desperta, ó tu que dormes. Ouça o toque da trombeta de Deus na tua vida hoje. É hora de você tomar uma atitude. Olha, essa pandemia, essa parada está trazendo malefícios em todas as áreas, inclusive na vida espiritual de muita gente, porque pessoas estão gastando tempo com tanta coisa, mas estão deixando o principal, que é buscar o Senhor. Como é que está a tua vida de oração? Como está a tua devocional com Deus?
Você tem parado para ouvir os louvores, cantar os louvores, orar? Você tem feito a sua devocional? Você tem se preocupado com a tua vida espiritual? Tem muita gente preocupada porque as academias estão fechadas, né? As academias estão fechadas e elas estão querendo voltar para fazer o seu exercício, estão querendo voltar para poder, né, colocar em dia o seu exercício, mas estão se esquecendo de cuidar da sua vida espiritual. É hora de despertar do sono, meu amado. Olha Paulo dizendo: desperta, ó tu que dormes. Desperta. É hora de despertar deste sono. Levanta-te, desperta e levanta-te. A partir de hoje a tua vida tem que mudar. A partir de hoje você tem que começar a colocar as prioridades no lugar certo. Você tem que deixar o Espírito Santo te orientar. Você tem que parar e ouvir a voz de Deus, obedecer a palavra. E a palavra que eu tenho para a tua vida é essa: levanta-te, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Você não sabe o que está acontecendo, não? O mundo está passando por um processo e você precisa estar preparado para ele. Você está preparado para o que está acontecendo? Você está preparado para o que está por vir? Porque tem coisas terríveis para acontecer ainda. Mas você está pronto? Você está preparado? Essa palavra é uma palavra de despertamento, meu amado. Essa palavra é para a igreja ser sacudida nessa noite. A palavra é para a igreja ser sacudida nessa hora. Essa palavra é para sacudir a minha vida, para me despertar, é para despertar você. E se você identificou que você está passando por algum processo de algum tipo de sono, como estes 4 que eu falei aqui, se você se identificou, de repente você está naquele primeiro estágio. É mais fácil. Então é mais fácil você correr agora. De repente você está no segundo estágio, né? Você está nesse estágio aí e só está faltando oração. Então é fácil, é só você começar a orar que você vai despertar. Agora, se você está do terceiro estágio em diante, aí a tua situação é mais séria. Mas não tem problema não. Através da oração, Deus vai ressuscitar você. Deus vai levantar você. Deus vai colocar você de pé, de olhos abertos, ouvidos atentos, como Deus falou para Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Na tradução original dessa palavra, a palavra marchar aqui, diga ao povo que marche. Muita gente às vezes pensa que Deus mandou o povo sair enfileirado naquela marchinha. Não é isso aí. A palavra marcha aqui, no original, que esta palavra diz é: estejam cingidos os vossos lombos. Isto é, estar preparado para sair a qualquer momento. Eu te pergunto, você está preparado para ser arrebatado a qualquer momento? É isso que a palavra está dizendo. Você está preparado para ir embora, meu amado? Você está preparado para deixar esse mundo, seja por morte natural, seja por tragédia, seja por pandemia, não importa, seja por arrebatamento, você está preparado? É isso que a palavra está nos despertando aí. É isso que a palavra está dizendo. Diga ao povo que marche, isto é, esteja preparado. Deus estava dizendo: Moisés, eles vão ter que comer, mas vão ter que comer com a mochila arrumada, com a barraca desarmada, desmontada, já tudo colocado, tudo nas costas, prontos para ir embora. Amado e amada, igreja do Senhor, o Senhor está dizendo: esteja preparado para ir embora. Nós vamos embora desse mundo, nós seremos arrebatados, arrancados com rapidez, com força, com violência, e o Espírito Santo, como um dunamis, no poder do Espírito Santo, no abrir e fechar de olhos, e nós já estaremos com o Senhor nos ares. Finalizando, meu amado, minha amada, a conclusão desta palavra:
desperta tu que dormes. Esse é o recado de Deus para você essa noite. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Meu amado, minha amada, se nós tínhamos que ouvir uma palavra, a palavra era essa. Eu orei e disse: Senhor, qual é a palavra de hoje? Me revela, me leva até essa palavra, me dá essa palavra, né? Para que não seja uma escolha pessoal, para que não seja uma coisa pensada, para que não seja uma coisa programada, não. Eu não tenho programação para pregar e para ensinar. Eu vou naquilo que Deus me direciona. Às vezes eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras e eu fico esperando até o momento que o Senhor vem e desperta em mim o que Ele quer falar. E olha, eu tenho certeza que nesta noite, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Enquanto eu te falo isso, meu amado, eu estou sentindo a glória de Deus aqui aonde eu estou. Se você está sentindo a glória de Deus aí, deixa um glória a Deus aí no comentário. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo Deus falar comigo. E se Deus está falando comigo, Ele está falando contigo também. Ele não ama só a mim, Ele ama a todos nós. Deus não vem arrebatar uma parte da igreja, Ele vem arrebatar a sua igreja. Então a palavra é essa: esteja pronto para ir embora. Orabandarabas. Ei, xaragandará, subiandaraia. É hora. Não dá para descrever o que eu estou sentindo aqui agora, meu querido. Oh, aleluia. Quando eu falo ir embora, minha alma quer saltar. Ora, chora, fa, chora, garabás, uriá. Quando eu falo ir embora, oh, chorou, maná, suri, candará, suriergia. Oh, é hora de despertar deste sono. Oh, querido, nada aqui vai se comparar ao que nós vamos receber na glória. Nada aqui vai se comparar ao que está preparado para a tua vida. Desperta e levanta-te, porque Cristo vai te esclarecer esta noite. Ele está te chamando. Oh, grande, Rabá Suricomanaia. Oh, querido, eu tenho certeza que pessoas foram tocadas profundamente. Eu tenho certeza que agora, quem está vendo esse vídeo agora, está sendo tocado pelo Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele não fala só aqui, agora no presente. Ele fala do passado, no presente e no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela é viva. Cada vez que alguém clicar nesse vídeo e ouvir essa palavra, vai sentir a mesma unção que nós estamos sentindo aqui e agora. Oh, glória. Oh, aleluia. Recebe de Deus agora. Ore comigo. Se você está passando por processo de sono, né? Se você está passando por esse processo de sono, um processo de indolência, hoje o Espírito Santo, ele quer mudar esse quadro na tua vida. Eu quero que você ore comigo agora. Eu quero abençoar a tua vida na unção e no poder do Espírito Santo. Oh, glória. Oh, Jesus, esteja pronto para você ir embora, meu amado. Esteja pronto, minha amada. Oh, grande Deus, em breve. A palavra diz: eis que presto venho, eis que cedo venho, eis que venho sem demora. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder pela vida de todas estas pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Senhor, eu quero invocar a tua bênção sobre a vida de cada um que foi despertado nesta noite, Pai. Que identificou que está passando pelo processo do sono. Alguns num sono mais leve, tem outros que estão num sono médio, mas tem gente que já está num sono profundo. Tem gente que já entrou num sono de letargia espiritual. Estão morrendo espiritualmente, Senhor. Mas eu te peço, sopra o teu vento, o vento do teu Espírito,
Traz esse fogo do teu espírito, sopra esta brasa que está quase se apagando nesse coração agora, sopra esta brasa sobre estas vidas agora e ministra sobre elas, Senhor, ressurreição, ministra sobre elas agora sobrevivência espiritual, ressurreição espiritual. Levanta essas pessoas, esclarece a mente dessas pessoas, Senhor, e declara a vitória sobre a vida destas pessoas agora. Pai querido, eu te peço, passa agora o teu sangue sobre a vida de cada um, e em nome de Jesus agora repreenda todo o efeito do sonífero do inferno, aonde Satanás tem colocado as suas mãos, aonde ele tem injetado esse sonífero, seja agora aniquilada toda a obra do diabo. Traz avivamento sobre o teu povo, traz avivamento sobre a tua igreja e desperta a tua igreja nesse momento final, nesta hora final, porque a qualquer momento nós estamos aguardando o toque da trombeta e subiremos e sairemos e deixaremos esta terra, e para nós só vai importar a eternidade. Então prepara-nos, Senhor, cobre-nos com teu sangue, livra-nos do sonífero do inferno, que a tua igreja esteja despertada neste momento e que a tua bênção esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Recebeu de Deus? Eu recebi. Recebeu de Deus? Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, nós vamos encerrar agora a nossa live. Eu quero agradecer você que participou. Nós iríamos começar diretamente pelo YouTube. Eu não sei o que houve lá, mas eu acho que o inimigo não queria que você ouvisse essa palavra. Mas nós ficamos 11 minutos tentando a conexão, não foi possível, mas nós viemos para cá e olha o que Deus fez na tua vida. Oh Deus, aleluia, olha o que Ele fez, olha o que Ele falou com você. Não desperdice a palavra, fica com essa palavra, guarde essa palavra no teu coração, é para abençoar a tua vida. Valorize o esforço que os pastores estão fazendo, é um esforço, meu amado. É uma correria, é trabalho para você fazer uma live, para você conseguir montar, para você fazer, é tudo um investimento. E esse investimento que nós fazemos é para quê? É para que você seja abençoado. Então valorize seu pastor, valorize a sua igreja, valorize os seus irmãos, valorize a sua família, valorize aqueles que têm investido na tua alma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique atento. Eu espero que na quarta-feira nós já consigamos fazer a transmissão pelo YouTube. Se você não entrou no nosso canal, tá? Entra aí, YouTube, lá no YouTube, é só você botar na procura, você coloca Congregacional Pedras Vivas. Se já não tiver um link já que nós vamos deixar no Facebook, aí você já vai direto, é só você abrir o YouTube e colocar Congregacional Pedras Vivas, já vai aparecer automaticamente, você vai entrar e vai participar da live. Nós vamos ver a possibilidade de fazer, como nós até nos últimos instantes aqui, até na programação estava entrando no YouTube. Então, eu vou tentar fazer uma live dupla, Vamos ver a possibilidade, tá? Quem quiser ver pelo Face, verá pelo Face. Quem quiser ver pelo YouTube, vamos ver se vamos ter a possibilidade. Mas é importante você entrar lá no nosso canal e você se inscrever no canal. Por exemplo, para que a gente possa fazer uma transmissão pelo celular, que é mais simples, mais fácil, nós precisamos ter um número de seguidores. A igreja está com menos de 40 seguidores ainda. Nós temos que alcançar bastante seguidores. Então, compartilha lá o nosso link, os vídeos que... Olha, nós já temos 4 vídeos de mensagem no nosso canal da igreja. Vai lá no canal no YouTube, se inscreve, dê like no vídeo e aciona o sininho para você receber notificação de vídeos novos. Daqui a pouquinho esse vídeo também estará no canal do YouTube, tá bom? Então esteja nos ajudando a divulgar o nosso canal, a participar conosco no nosso canal e com certeza você vai estar abençoando a igreja e a igreja também vai estar abençoando a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês que
participaram conosco aqui, muito obrigado. Muitas pessoas estiveram online. Essa palavra, meu amado, é para você guardar no teu coração e depois, se você puder, reveja essa palavra de novo, tá? Para que Deus continue falando com você e se desperte, porque Deus tem uma obra tremenda para fazer na tua vida. Com essa bênção apostólica, nós vamos encerrar a live com o nosso muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Eu espero você quarta-feira, 19h30, na live Pão Vivo. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Diga amém e receba a bênção em nome de Jesus.